Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 7 de maio de 2018, estou aqui na presença super especial do Marcelinho Carioca. Seja bem-vindo, Marcelinho, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar aqui com vocês, grande Anderson também. E voltando a Santo André, né, e aqui no Diário do Grande ABC, onde sempre somos tratados com muita honraria e respeito. Maravilha. Como o Marcelinho já apresentou, está aqui também o Anderson Fattori, repórter do Diário. Tudo bem, Fattori? Tudo certo, Derek. Marcelinho, obrigado pela presença. É um programa especial hoje, sem dúvida. Né? É verdade. Ídolo do Corinthians, absolutamente. Acho que conseguiu conquistar também a torcida do Santo André e tantas outras aí pelo Brasil e inclusive pelo mundo. Marcelinho, hoje um programa que a gente vai relembrar sua carreira, vai falar sobre futebol brasileiro, seleção brasileira e, obviamente, também a sua passagem pelo Santo André. De qualquer maneira, vamos começar falando desde o começo lá do Marcelinho Carioca. Marcelinho, você conseguiu realizar tudo o que você queria no futebol, de lá para cá, fazendo um apanhado? Você conseguiu realizar tudo o que você queria dentro do futebol? Derek, o esporte, né, o futebol, ele me educou, me qualificou e traçou vertentes maravilhosas na minha vida. Pô, imagina, você ter um sonho de se tornar um atleta profissional de futebol e os primeiros passos, primeiros dribles, primeiros chutes ali no Madureira Esporte Clube, onde eu atuei durante 7 anos. E era meio que inusitado porque enquanto eu jogava pelo Madureira aos sábados, domingo eu vendia picolé, refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro e falo com muito orgulho da minha origem, de comunidade, né, o menino negro, pobre que era, sofreu preconceito, mas nada foi dificuldade para que eu pudesse desistir, mas com um sonho, com a vontade de se superar, de jogar no Maracanã lotado e falar para o meu pai, meu pai é seu Adilson, falei, pai, eu vou chegar no Maracanã, eu vou jogar no Flamengo. E daqui a pouco a vida dá um giro de 180 graus, onde a gente chega no Flamengo nas categorias de base, né, ali no juvenil, primeiro ano de juvenil, em 86, final de 86. E daqui a pouco, Madureira me ensina os princípios básicos, o Flamengo me ascende para o futebol brasileiro durante 7 anos, centrando. Eu estreiei no dia 30 de novembro de 88, numa quarta-feira, 9h55 da noite, no Flamengo e Fluminense. Né, aos 11 minutos do primeiro tempo, o Zico sentiu a panturrilha e estava 1-0 o gol do Bebeto, aos 7 minutos do primeiro tempo. Meu pai na geral do Maracanã, porque aquela noite meu pai trabalhou no Maracanã. Então eu só tenho que agradecer, porque o futebol para mim, ele não me deixou ocioso, me livrou das drogas, das más companhias, de tudo que é ruim que tem hoje em dia na vida. E aí eu venho para o Corinthians, onde desde que já a gente comenta sobre isso. Com certeza, Fator. É isso. Você chegou no Corinthians, a gente estava batendo um papo antes do programa para uma matéria especial que vai ser com o Marcelinho, talvez nesse final de semana. E é isso, né, Marcelinho? Você chegou no Corinthians, meio contrariado, né? Porque você não queria sair do Flamengo e quis o destino que escrevesse uma história maravilhosa no clube, ganhando 10 títulos, né, em 9 anos, mais ou menos. Conta um pouco desse início no Corinthians, você contrariado de vir e aos poucos se familiarizando com esse novo clube, né? Muito bem lembrado por você, Anderson, que eu comentava até com ele, Derek, que eu falei, vou fazer o quê em São Paulo, na Selva de Pedra? Eu queria tanto chegar no Flamengo, jogar no Maracanã, não vou nada. E eu sou chamado na Gávea, né, no final de 93, porque nós subimos pro profissional em 88, então ali os 5 anos já arrebentando, né, já indo bem no profissional. E a diretoria do Flamengo, a presidente, falou, chegou essa proposta do Corinthians, eles querem te levar para São Paulo de qualquer maneira. Eu falei, mas eu não quero ir, vou fazer o quê em São Paulo, no Corinthians? Minha história está aqui, minha vida está aqui no Rio de Janeiro, tinha 20 anos de idade. Ele falou, não, mas você tem que ir. Eu falei, mas eu não quero ir, eu estou aí cotado para ser convocado para eliminatórias da Copa do Mundo, bem feliz, eu estou achando que vocês estão me chamando para renovar o contrato. Eles falaram, não. Nós não vamos poder renovar o seu contrato, porque primeiro o Corinthians quer te levar, colocou uma proposta irrecusável na mesa e nós temos que pagar o salário do Renato Gaúcho, né, e do saudoso Gaúcho, que era o centroavante. Eu falei, então vocês estão me obrigando a sair? Ele falou, não é obrigando, Marcelo, é a moeda de troca, você é o que arrebentou no Campeonato Brasileiro, nós temos que pagar o salário dos medalhões e não tem outra saída. E foi quando eu bati na mesa e falei, olha,
É lógico que a torcida do Flamengo não tem nada a ver com isso, que eu sou muito grato ao Clube de Regatas do Flamengo e à torcida, porque me acendeu para o futebol brasileiro. Mas eu falei, vocês nunca mais vão me ver aqui. Mas depois, né, eu fui ver que foi a melhor coisa que eles fizeram para a minha vida, porque tudo aconteceu no Corinthians, jogadas memoráveis, lances antológicos, campeão de tudo que é jeito. Então, por isso que eu falo que é Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, Derek. Sem dúvida. E aí, a partir deste momento, né, conquistou a fiel torcida. Acho que não demorou muito, né, Marcelo? Porque você chegou no momento vitoriosíssimo do Corinthians. E começou um momento vitorioso do Corinthians com grandes clássicos e grandes gols, assim como você disse, né? Mas só que o Corinthians, ele vinha de uma, vamos dizer, de uma síndrome, Derek, de que o último título paulista tinha sido em 88, e aí todas as finais perdia para o Palmeiras, e aí o Campeonato Paulista eu não fiz gol no Palmeiras, a bola batia na trave, o Veloso defendia, e o ano inteiro sem fazer gol no Palmeiras, e eles falaram, não adianta, você pode ganhar tudo, mas se você não fizer gols em cima do Palmeiras, você tem que fazer gol, arruma um jeito de fazer gol em cima do maior rival. E aí, rapaz, que até passa nas imagens ali o gol de falta, foi o primeiro gol que eu fiz em cima do Palmeiras, mas foi no ano de 1995, no Campeonato Paulista. Depois desse gol de falta que o Veloso pede para abrir a barreira, né? Tá aí nas imagens, que a gente tem a identificação maior com o torcedor corintiano. E aí esse gol aí de falta, que é a final do Campeonato Paulista em Ribeirão Preto, que o Miller fica debaixo da trave. Aí dali veio consolidando exatamente o que você pontuou, Derek. Os gols, as conquistas, as grandes jogadas. E você ganhar o campeonato em cima do seu maior rival, aí você vira herói. Aí era tudo que a gente queria. E é isso, o Palmeiras sempre foi o fiel da balança, né? É até hoje pro Corinthians. E aí teve aquela decepção do pênalti que o Marcos defendeu. Como que você conseguiu superar esse momento? Talvez tenha sido o momento mais triste com a camisa do Corinthians. Como é que foi aquele momento? Eu acho que às vezes a gente só quer pra gente. Mas você tem que reconhecer a supremacia do adversário e até o potencial do adversário. Porque, primeiro de tudo, o Marcão é um cara maravilhoso, sensacional. E aquela noite, ela foi dele. Eu até brinco, às vezes, quando encontro com ele, eu falei, Marcão, você saiu 2 dias para poder pegar o pênalti. Mas, brincadeiras à parte, ele foi merecedor, ele estudou o pênalti, ele foi no canto certo e defendeu tanto que foi o goleiro pentacampeão do mundo. Foi uma noite muito difícil. Eu lembro que quando eu perdi o pênalti, o Dinei chegou correndo, aí me abraçou e falou, pé de anjo, não esquenta a cabeça não, você tem 10 títulos com a gente, você é o nosso maior ídolo, tal. O Vampeta escutou, aí o Vampeta começou a xingar e falou assim, porque eu não posso utilizar as palavras aqui, né? O Vampeta, que isso, olha a merda que ele fez, nada, o maior ídolo, nada, faz isso, deixa a gente na mão, o Índio acertou, o Fernando Baiano acertou e você errou, mas assim, bem engraçado, mas um momento de adversidade que tem um lance até inusitado, que eu recebi uma proposta para ir para o Cruzeiro logo na sequência. Porque o Filipão, aquele timaço que ele montou do Grêmio, né, o Jardel, que era o centroavante, um alto, o Paulo Nunes que fazia o pêndulo, e tinha um cara da bola parada que era o Arce. No Cruzeiro ele colocou o Oséias, ele tinha o Euler, ele não tinha o cara da bola parada. E ele queria porque queria, o Cruzeiro veio e descarregou na mesa, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o Adilson, zagueiro, falou, Marcelinho, o Filipão quer te levar de qualquer maneira. E já ele vai ser treinador da seleção. Eu falei, pô, Adilson, mas eu não posso sair do Corinthians assim, humilhado. Pô, perdi o pênalti, eu vou segurar a barra, cara, não vou. Não, mas olha a grana que tá aí. Então eu falei, não, aqui eu ganho bem. A questão financeira é secundária. E aí eu segurei 6 meses o Campeonato Brasileiro, que virou a Copa João Avelange, em 2000. A torcida pegando no pé, eu pegava na bola, fazia gol, ninguém comemorava. Mas aí depois, em 2001, fizemos uma ótima pré-temporada, o time veio arrebentando, campeão paulista. Fui para a seleção, eu disse não para o Filipão, mas eu fui para a seleção convocado pelo Leão. E aí eu lembro que quando o Leão caiu, assumiu o Filipão, o Adilson me ligou e falou, Marcelo, ele não vai te levar. Eu falei, não, ele tá certo, se eu não ajudei ele em 2001, né, ele também não vai realmente me levar, porque eu disse não para ele. Então, existem esses lances meio que inusitados que vem na minha memória agora, né? E aí acabou acontecendo, né, esse lance de memória do Felipão. Era o seu momento, aquela Copa era a Copa do Marcelinho, né, Marcelo? O Derek, eu falava até com o Anderson aqui na matéria que vai ser lançada aí do Diário, uma matéria exclusiva, que ele até fez uma colocação, pô, e a Copa do Mundo? Modéstia à parte falando, eu estaria na Copa de 94, 98 e 2002. No grupo eu estaria.
98 2002 seria o titular pela direita. Tanto que o Zico deu uma declaração essa semana, que ele foi voto vencido na seleção, que o cara pelo lado direito, eu vim entrosando muito bem com o Cafu, os lançamentos, passes, e fazendo gols, né? Mas assim, depois eu fui entender o que significa um Juan Figueiredo, o Eduardo Duran, o Gilmar Veloz, o Wagner Ribeiro, que eu não tinha na época. Então todos esses atletas tinham. O próprio Paulo Sérgio, em 94, ele era do Juan Figueiredo, nada contra ele, um cara sensacional, mas na conversa da boleiragem a gente até brinca, pô, Marcelinho, esse lugar era do Marcelinho e tal. Falei, não, o Paulo mereceu, estava no Bayer Leverkusen, foi ele vendido pelo Figueiredo. E aí em 98 ele levou Zé Roberto e Juninho Paulista, né, e nós tínhamos mais gols que os dois juntos, bem mais decisivo. E o próprio Bebeto ele foi já machucado, contundido. E em 2002 ali o Cleberson que entrou já naquela lacuna que faltava, que é o lado direito. E a gente tá falando, né, Marcelinho, que você não ganhou a Libertadores, mas pelo menos o Mundial você conseguiu cumprir, daqueles desejos que o corintiano tinha ali da década de 90 inteira. Depois São Paulo foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, o corintiano tinha essa expectativa que o Corinthians também pudesse, né? Libertadores não deu, por pouco, né? A gente acabou de falar do pênalti do Marcos, mas pelo menos o Mundial você conseguiu conquistar pelo Corinthians. Sim, sim. Acho que o time que a gente tinha de 98 e 99, 2000 merecia uma Libertadores, né? Aí, lógico, perdemos o pênalti ali na semifinal, a gente ia para a final. Ainda bem que o Palmeiras perdeu pro Boca, que me livrou, que me salvou, né? Lógico, brincadeiras à parte, mas a coisa é séria mesmo, né? Mas a gente merecia. Torceu pro Boca como criança. Isso, rapaz. Nossa, fogos de artifício, tudo. Acho que o Natal já estava antecipado, o Ano Novo. Mas acho que a conquista do Mundial veio para coroar os quase 9 anos de Corinthians, né? E bater na bola para você é como dar um passo, né, Marcelinho? Respirar, é aquela coisa natural. Foram faltas, foram inclusive gols olímpicos. De onde veio tanta facilidade? Muito treino? E até em cima disso, hoje falta quem treine e seja tão empenhado para conseguir tal desempenho? Ô, Derek, você já nasce com esse talento, né? Você desenvolve ele nos treinamentos, né? Você sendo um especialista. Eu falava até com o Anderson que existe o cobrador, o batedor de falta e o especialista. O especialista ele faz os gols próximos da área, de média distância e longa distância. E eu comecei a fazer isso no Madureira Esporte Clube, percebi que tinha esse dom de ter uma batida diferente na bola, que é de chapa, que é a parte interna do pé, a alavanca, que você pega a bola do meio para cima com o peito do pé, a de rosca, que é ali tipo a direção do dedão, você cortar a bola, de 3 dedos, você cortar a bola do meio para a esquerda para ela fazer curva ao contrário. E aí o primeiro gol te dá confiança. Eu comecei a treinar quando não tinha treinamento, vamos dizer, o Corinthians treinava terça-feira, o próprio Flamengo treinava terça-feira ou quarta-feira, só no período da manhã. À tarde eu ia para a Gávea, eu ia para o Parque São Jorge para poder fazer os treinamentos específicos. Quanto mais começou a aumentar o grau de dificuldade, o goleiro começou a inverter a barreira, aí a barreira já começou a andar mais, né? E aí lembro que na final o Miller ficou debaixo da trave, eu comecei a criar dificuldades para mim, porque antigamente era fita, hoje é DVD, era fita. Então eu via Nelinho, Éder, o próprio Neto eu vi cobrando asfaltos, o Zico, que eu treinei de perto, do lado, né? Mas eu não vi o Zico treinando de média distância nem longa distância. Eu vi o Nelinho e o Éder. Eu comecei a criar para mim como? Treinando com a chuteira do jogo, o pé de apoio, a envergadura do corpo, a bola que ia para o jogo, a bola que eu treinava. Então, 9,15 metros são 11 passos do árbitro, do juiz. Eu comecei a treinar com 7 metros. Eu falei, poxa, a barreira vai andar, ela vai pular. E aí, assim, o pé começou a obedecer, o corpo, a bola, botei o birro ao contrário. Então, todos esses subsídios começaram a dar certo. A bola fez a curva ao contrário. Igual você encher uma bexiga e a pressão da bola está aqui, você soltar a bexiga faz assim. O birro ao contrário, batia na pressão ao contrário. Então a bola ia, fazia a curva. E nem falar, mas o birro não tem nada a ver. Pô, se o birro não tem nada a ver antes, Derek, todo mundo está ligado na gente aqui.
deu certo durante 30 anos, o que ia dar mais Apesar disso certo? que é o beijinho que fazia essa diferença toda, o beijinho na bola antes de bater, né? Não, e era engraçado antes, que as pessoas falavam assim, Derek, pô, mas você vai ali, fica concentrado, aí você ora, tá pedindo a Deus. Eu falei, pô, mas se eu peço a Deus, o cara que o goleiro também vai pedir, meu. Né, nego inventa cada coisa que é muito engraçado. E aí tem toda essa preparação pra bater falta e tal, e faz o gol mais bonito da carreira com a bola rolando, né? É óbvio que tiveram gols de falta espetaculares, acho que contra o Veloso. Quem está nos assistindo vai lembrar que ele mandou abrir a barreira e foi... Não, esse detalhe, o Veloso manda abrir a barreira, só que o Roberto Carlos, ele passa do meu lado, tá do meu lado e falou assim, pô, mas você tem certeza que é daí, esse gol aí agora? Ele falou, mas daí que você pode ver que na imagem, né, tá ali o Roberto Carlos e o Rivaldo. Aí o Roberto falou assim, pô, mas daí tá muito longe. Eu falei, não, mas eu vou arriscar. Ele falou, não, mas daí só eu. E aí quando eu faço um gol, você vê que os 6 do Palmeiras ali é o Roberto Carlos, eu volto depois brincando com ele e falo assim, ali é você e eu também. É interessante. Era muito longe, né? Não sei quantos metros, mas tava mais perto do meio do campo do que da área. Porque a distância que eu tomei, eu tava dentro do círculo central, né? E aí o gol mais bonito que tá falando, né? Aquele de gol contra o Santos, que acho que não só o corintiano, mas o próprio santista e todos os torcedores se lembram bem, né, Marcelinho? Que foi uma jogada de raciocínio rápido, acho que de imediato você conseguiu entender a leitura do lance, que era uma das poucas alternativas que você tinha para passar pelo marcador, né? Conta pra gente como que você pensou nisso e também acho que deve ter sido um gol que para você ficou marcado. Né? E até mesmo pela plasticidade da jogada, né? E sendo num clássico, na Vila Belmiro, você vê que o Tupanzinho me dá o passe, eu dou um lençol de chaleira no Ronaldo Marconato, que era o zagueiro, e a bola cai, né? E a gente brincava nos treinamentos, quando a bola cai, até na pelada, você quer estourar o goleiro, e não. Por isso que existem os treinamentos, Derek, que na base você, poxa, a bola caiu, trata ela com carinho, vai na chapa, que é a parte interna do pé, que ela te dá o direcionamento. Mas num jogo, você utilizar isso é um pouco difícil, mas quando você vem numa sequência de treinamentos na base, automaticamente vem na sua cabeça. Então eu tinha que sair rápido do marcador. Eu dei um lençol, a bola passa por cima dele, cai na minha frente, eu dou de chapa, que é a parte externa do pé, no contrapé do Edinho. E é legal que os jogadores do Santos vieram cumprimentar a gente, né? Falando daquele momento memorável, antológico. Depois, no final do jogo, a Edson Arantes do Nascimento Pelé, né? Eu estou numa emissora de rádio e daqui a pouco eu escuto uma voz diferente. Entende, né? Fala, você merece uma placa, vou te dar uma placa. Eu tô achando que era o meu pai, não, mas pô, você fez gol no meu filho. Aí eu me toquei. Aí gela a barriga, as pernas. Foi um momento muito emocionante para minha vida. Sem dúvida. Bom, enquanto o Marcelinho toma água aqui, deixa eu convidar todos a participarem da promoção do dia, né? Estamos aí sorteando ingressos para o cinema. Basta compartilhar, então, o Diário Esportivo, marcar um amigo nos comentários com a hashtag Eu Quero, já está participando, tá bom? Bom, Marcelinho, e aí, de repente, você... entre aspas, deixou o futebol, mas continuou no meio, né? Virou jornalista, comentarista e tudo mais. E aí, chega ao ABC para defender o Ramalhão, conquista acesso, conquista título. E, enfim, uma passagem muito marcante, com certeza, né? Foi inusitado, porque eu, quando saí do Corinthians em agosto de 2006, eu fui curtir ali os meses com a família e tudo. E aí recebi uma proposta para ir para a Band, né, para Bandeirantes. Fiz um contrato de 2 anos, mas daqui a pouco, em abril, maio, eu recebo uma ligação do Ronan, né? Grande empresário aqui do ABC e do próprio jornal, do Diário Grande ABC. E ele falou, poxa, eu tô com um projeto aqui para formar um clube empresa, SA, e você para vir jogar no Santo André. Eu falei, Ronan, você tá doido, você tá maluco? Esquece que vou jogar bola de novo. Já com 36 anos, 37 anos, não dá mais não. Eu falei, não, mas quero conversar com você. Então ele vai até Atibaia, no nosso hotel lá no interior, e me fez uma proposta. Eu falei, pô, mas eu tenho contrato de 2 anos, a questão financeira ela é secundária. Ele falou, não, mas eu quero que você veja o projeto. E aí foi bem interessante, porque o negócio, sabe, quando acende uma chama aí, devido ao projeto, à organização, de você poder revelar atletas da base, de você poder viver numa cidade maravilhosa que é Santo André, com a infraestrutura sensacional, você saber que o salário não é atrasado dos jogadores, saber que ia ter alimentação,
o campo de treinamento, uma organização, enfim, ele fez todo o business plan, toda uma organização para o time ganhar o Paulista, ganhar ali a Série B, subir. E quando eu cheguei, rapaz, engraçado que é o gol de canhota pelo Santo Goiás, André, né, contra o Goiás, né? E interessante porque lá no Serra Dourada esse jogo, lá no Serra Dourada pelo Santo André, 3-1 esse jogo nós ganhamos. Esse é contra o Coritiba, no Couto Pereira. Exatamente, ó. E aí já Esse gestão do Brasileiro de 2009, 2009 né? Você já tinha subido gol. na Série A2 de 2008, né? Foram campeões da Série A2. Conquistaram o acesso na Série B naquele mesmo ano, né? Vice-campeonato para o Corinthians. Santo André é um pouco campeão também, porque Corinthians era o favoritaço, né? Então, Santo André pode se considerar um pouco campeão daquela Série B também. Não, e aí foi para a Série A do Brasileiro de 2009. Exatamente, Derek. Muito bem lembrado por você. Assim, um projeto muito profissional e, assim, morei 3 anos aqui em Santo André. Muito feliz, tratado com honraria, com respeito. Esse lance aí foi bem inusitado, porque Santo André e Corinthians, o Sandro Gaúcho, o treinador, em São José do Rio Preto, e lotado, só corintiano, e a gente, torcida do Ramalhão, lá no cantinho, a gente vai e faz o gol. Foi diferente de fazer um falta. Gol no Corinthians? É diferente porque quase 9 anos, né, Derek? Você conquistando tudo e ainda você não sabe se você comemora ou não, mas eu vibrei muito, que eu queria fazer mais gols, porque o Santo André merece o meu respeito e o meu carinho, e a cidade é maravilhosa, com uma infraestrutura sensacional. Então, o trabalho foi muito bem feito, muito bem executado, elaborado pelo Ronan e toda a direção, né, do clube. Tenho amigos aqui, venho sempre aqui, então foi uma passagem muito bonita, muito marcante, vitoriosa, né, e alegre aqui no Ramalhão. Sem dúvida. Fatura? Você tinha parado, houve o convite para você voltar a jogar e você voltou em alta, comandando o Santo André aí nesses 2 campeonatos. E hoje, se alguém chamasse, daria para jogar ainda? Você vem no Campeonato Brasileiro como tá, sem batedor de falta, os caras não conseguem bater uma falta na intermediária ali. Hoje dá vontade de alguém te ligar para Marcelinho, vem aí. Ou não? Não, pior que hoje, com 46 anos, você perde as valências físicas. Nem para entrar para bater falta? Rapaz, mas do jeito que tá o Campeonato Brasileiro, do jeito que tá o futebol aí, rapaz, o quê? Jogar 30 minutinhos ali, se tiver uma falta ali, vai eu o Otero pelo Atlético Mineiro e decide o jogo, ó. Se tiver uma faltinha ali, acho que o pé de anjo crava, hein, Derek? Eu acho que tá. Rapaz, o quê? Dói, né? Às vezes o Rogério acho que foi o último grande cobrador que se aposentou. Ele, o Marcos Assunção, exatamente. Marcos Assunção também, que foram os últimos aí dos moicanos que pararam. Estão maltratando a redondinha. E aí hoje você tem a falta ali, você tá assistindo a TV, pô, o cara vai guardar daí, o cara joga lá, né? Lá em Marte, a bola não caiu até agora. É duro. Você vê que, pô, década de 70, 80, 90, 2000, você vê realmente os talentos escassos. Você tinha o Petkovic no Vitória da Bahia, você tinha o Giovani no Santos, o Djalminha no Palmeiras, a gente no Corinthians. Então a disputa era acirrada ali, e hoje a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para aparecer um cobrador de falta, um especialista, né? E não tá, e vem o venezuelano, que assim, pro futebol brasileiro é bom, né? Mas tinha que ser um brasileiro, né? Tinha. Ontem ainda que o Maicon conseguiu fazer uma vitória do Grêmio por 5-1 sobre o Santos, daqui a pouco a gente fala desse resultado. Só mandando um abraço aqui para quem está participando, José Eduardo Asensio, o Fleming Zamboni, o Wagner Kolak, o Luiz Fernando Mazzoni pede pro Marcelinho mandar um abraço para mim, é o meu maior ídolo da história do Corinthians, Luiz Fernando Mazzoni. Luiz Fernando Mazzoni, um abraço aí para você, meu amigo. É isso aí. Bom, e continuando então o programa falando, e depois foram algumas conquistas com o Santo André, enfim, esses 2 acessos, o título da Série A2 e o acesso para a Série A1 e o acesso também para a Série A do Brasileiro. Aquele time, uma pena ter caído em 2009, né, Marcelinho, naquele Campeonato Brasileiro. Era um time de muitos bons valores. Hoje a gente vê, por exemplo, o Júnior Dutra no Corinthians, o Ricardo Goulart está muito bem na China. Isso são jogadores revelados. Fora Rômulo, Cicinho, enfim, inúmeros jogadores muito bons. Camilo, Vanderlei. Era um timaço, e assim, mas a gente já, vamos dizer, eu já estava ali com 39, o Fernando já com 41, né? Nós tínhamos, lembro o zagueiro se o Dininho estava atuando ou não. Então nós tínhamos já alguns jogadores com a idade já um pouco avançada, que querendo ou não, no brasileiro pesa totalmente. Ou o Gustavo Neri ali. Então eu acho que se fizesse uma mudança, né, e colocasse mais a molecada, o Santo André poderia permanecer, vamos dizer, revezasse,
né? Porque jogar quarta e jogar sábado, jogar domingo, você cansa, você não vai ter a mesma desenvoltura num domingo. Então acho que esse revezamento, porque não se joga com o nome, né? Tanto que os atletas todinhos que despontaram são jogadores que estão em grandes cenários aí. Então o Santo André ele teve uma participação muito boa, infelizmente caiu, eu creio que de repente por essa falta de rodízio aí. E você veio parar você acabou, depois você encerrou de vez com o Santo André, você voltou a trabalhar com meios de comunicação. Você acabou de falar pra gente que se formou. Treinador, você nunca pensou em ser? Treinador, acho que não dá não. Não tem paciência? Não tem. Treinador não dá não, porque tem que concentrar de novo. Aí daqui a pouco você vai pedir o cara para bater na bola no jeito, aí você vai ver o cara errando o cruzamento, você vai ficar de cabelo em pé. Eu fui mais pro lado da comunicação, sim, porque se tornar o primeiro ex-jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação é um troféu, é uma volta olímpica para mim. E o jornalismo esportivo, né, se tornar um comunicólogo, você tem um curso superior para ninguém falar que você está chegando de paraquedas. Chegar com canudo, né, tendo o conhecimento das 4 linhas, mas a parte teórica também. Então eu escolhi esse lado aí. E tem também um lado político, né? A gente não pode deixar de falar a respeito disso. Você, mais uma vez, vai ser candidato aí nas eleições agora de 2018, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos, né? Fizemos uma gestão maravilhosa agora como secretário de esporte em Ubatuba, fazendo a diferença mesmo, porque acho que chegou o momento de eu devolver para a sociedade tudo aquilo que proporcionou para mim. E é um momento também, ano de Copa do Mundo, mas um ano eleitoral importante, nós tirarmos esses ladrões, esses safados, esses vagabundos, esses usurpadores do dinheiro público, porque com tudo isso o Brasil ainda Derek, a 7ª maior economia do mundo. É o primeiro exportador de soja, feijão, arroz, laranja, banana, carne bovina, frango, café, a 4ª maior indústria naval, a 5ª maior força de trabalho. Com toda essa sacanagem, com toda essa sujeira. Mas só que a sociedade, ela tem que aprender realmente a votar, não trocar o voto pelo um prato de lentilha, pelo um pão com mortadela, né, pelo um saco de arroz ou feijão, né, e ver e valorizar realmente os profissionais da educação, porque o Brasil, em termos de colocação no mundo, Anderson, o Brasil é antepenúltimo em educação. Primeiro é Coreia, segundo é Japão, terceiro é Hong Kong, quarto é Singapura, quinto é Finlândia. Era 100% do PIB o plano de educação, passou para 10%. Mas é tudo mentira, porque você tem uma progressão continuada do governo onde passam automaticamente. Os professores ganham uma merreca, uma miséria. Aí, se nós saímos com os nossos filhos para ter segurança na rua, nós não vamos ver a segurança, porque você vai ver um policial, ele sempre é escondido de um lado do outro. Primeiro, ele ganha uma vergonha. Ele não é valorizado. A PEC 300 não saiu até agora. Então, nós temos que mudar isso tudo. Então, dentro dos 645 municípios que eu tenho visitado, os hospitais públicos não funcionam, as santas casas não têm remédio, não têm equipamento. Então, é a hora de nós, né, como paulistano, como brasileiro, a gente escolher bem mesmo quem vai ser o nosso governador, quem vai ser o nosso presidente, quem vai ser o deputado estadual ou federal, para poder legislar certo e fazer o dinheiro público funcionar em prol da sociedade. E eu até falo um pouco de Ubatuba, Derek, para poder jogar para você. Eu cheguei lá, o pessoal falou, não é caiçara, vem aqui para mamar no dinheiro público, R$1 é grana, tudo bem. E o direito do trabalhador é prerrogativa constitucional. Eu tinha um salário de 8 mil, líquido dava uns 6.400 e pouco. As minhas palestras são 3 vezes mais que isso, 2 vezes mais que isso. O meu hotel de Atibaia, ele me dá 4 vezes mais que isso, fora as coisas que eu tenho. Então fui para mostrar como se faz, como se faz uma gestão pública. Nós conseguimos levar 600 bolsas gratuitas de curso de inglês online para o município. Um curso de 18 meses, cada bolsa custando R$12 mil, sem mexer nos cofres públicos. Uma amizade minha com a Universidade do Inglês, do Jober Chaves, doado isso para Ubatuba. Levei, devido ao relacionamento com a Fiesp, lá levamos o SESI, né, para atender 3.323 crianças, jovens, adolescentes, no trabalho no contraturno escolar, com todos os materiais esportivos, pedagógicos, qualificação e capacitação dos professores. Conseguimos 3,5 milhões no governo federal, junto ao Leonardo Pisciani, que era o secretário, que era o ministro do esporte, que agora é o Leandro Cruz, para o município de Ubatuba, para fazer a reforma do ginásio municipal, o complexo esportivo da piscina e a Arena Ubatuba, certo? Conseguimos a recuperação da verba do DAD para as 2 sedes do surf. 380 anos de Ubatuba, nunca fizeram uma sede do surf, vão ter 2 agora com a verba recuperada do DAD. Um campo de futebol society para o bairro
da Estufa 2, que é o segundo bairro mais populoso e não tem nenhuma atividade esportiva. Primeira sede de futebol de campo da escolinha de futebol no bairro do Silope. Então tem academia ao ar livre, então tem como você fazer. Agora, nós que vamos realmente votar é escolher quem é realmente o seu candidato e ver o plano de governo. Isso aí, tá aí, o recado do Marcelinho. Fattori? E agora, nessa ocasião, buscando uma candidatura, como você é recebido nas ruas? Tem palmeirense, que deve ter uma aversão ao Marcelinho, ainda tem aquela mágoa e tal. O santista, até pelo gol, enfim, como que você é recebido nas ruas, assim, no bate-papo com os torcedores? O corintiano é óbvio que é fanático, aqui mesmo no jornal, um monte de gente que tentando tirar foto e tal, mas como você sente essa recepção dos torcedores, né, Marcelinho? O Anderson, é maravilhoso porque, além do desportista, existe o cidadão, né, que é letrado. Nós temos 52% de não letrado no nosso país. Nós fazemos parte dos 48%, a gente luta pela uma escola em tempo integral. Então, é para o filho do santista, para o filho do palmeirense, né, é para o filho do São Paulino, independente da agremiação da instituição. É para o bem da sociedade, não só aqui do ABC, mas cidade de São Paulo no geral, mas a gente é tratado com muito respeito. Por incrível que pareça, existem as brincadeiras, lógico, do palmeirense. Pô, o Marcão defendeu o pênalti. Pô, porque você foi fazer aquele gol na Vila. Pô, você fez muitos gols no Rogério. Mas na consciência, o cara, ele sabe o que nós podemos fazer. Exatamente, separar, ele sabe o que nós podemos fazer em prol da educação para o filho dele, o sistema da saúde, esporte como meio de inclusão social, trabalho no contraturno escolar. E assim, se forem vasculhar a minha vida, eu quero que vasculhe mesmo, primeiro para ver o plano de governo e para ver a essência como cidadão. Vai ver que no extracampo não tem nada que desabone, porque se um filho de um gari, de um lixeiro, venceu no esporte, estudou e chegou, o seu filho ele tem totais condições de chegar. Então vai mais do caráter, da índole da pessoa, e isso, graças a Deus, nós temos base familiar. Bom, falando um pouco mais do recado que o pessoal está mandando aqui para Marcelinho, o Cláudio Benício está falando, saudades de você, não apareceu mais no Pastor Romário, da Restauração da Fé. Eu ia ali toda a segunda, mas como eu fui morar em Ubatuba, né, eu procurei uma igreja mais próxima, mas eu sou da NAD lá de Guarulhos, do Bispo Saulo, mas o Romário é um grande atacante no meio evangélico, faz muitos gols, o cara E a igreja ali é maravilhosa, a Restauração da Fé tem todo o meu respeito ali na Vila Alpina ali. Legal. O Leandro Vieira dizendo que é seu fã, está assistindo o programa. Abraço, Leandro. Pena que não dispõe nenhuma Copa, né? Assim como você disse, falou do gol histórico em cima do Santos. Janice Pellegrino, o Mazzoni mandando, perguntando aqui quão diferente era fazer gol no Palmeiras, ele já falou a respeito disso. E o Rafael Mendonça aqui, perguntem sobre o quanto o peso de designação de ídolo aumenta depois que o atleta para de jogar. Quanto isso aumentou para você com corintianos, por exemplo? Como é que é? Não entendi. Ele quer saber, por exemplo, se o peso de ser um ídolo e se isso, depois que você parou, aumentou com a torcida do Corinthians. Não tem jeito, acho que contra fatos não é argumento. Acho que o que foi feito, ele vai ficar cravado na história para sempre, e a identificação com o torcedor corintiano, ela é muito linda, ela é maravilhosa. Então, você vai no Brasil de norte a sul, leste a oeste, tratado com respeito, com raria, o pessoal lembra dos gols, das conquistas, das jogadas, né? Lógico que vem toda uma juventude que de repente não viu o Marcelinho Carioca jogar, não viu a gente jogar, mas hoje a plataforma multimídia te remete a conhecer a pessoa de cabo a rabo, e os pais mesmo falam, olha, esse aqui fez o gol em cima do Palmeiras, fez o gol do título e tal, e a molecada vai lá e busca, caramba, eu queria fazer esse gol de falta. E os próprios camps também, né, o Marcelinho Carioca Camp que a gente faz em Atibaia, no Atibaia Seven Resort, no nosso hotel, onde a gente ensina os fundamentos básicos para a molecada, quando a molecada que ali vai de 8 até 16 anos. Então o pai já fala, ele já está lá com o YouTube, ele está lá ligadinho, fala, poxa, eu quero aprender a bater na falta igual aquele gol contra o Palmeiras. A gente fala, não vai ser mais daquela potência, mas o jeito você vai aprender. Quando legal. Que é o próximo, Marcelinho, próximo camp? Nós vamos ter agora em julho. Legal. Lá é bacana, lá. Já fui algumas vezes lá quando o Santo André treinava lá, lá é um lugar muito bacana. A estrutura é boa lá, né, Débora? Pô, é boa, hein? É boa mesmo. Fator? E é isso, o que você mais ouve da molecada? Eu acho que a molecadinha que está começando, o pai leva e tal, mas o que você mais ouve deles? Pô, como que bate na bola? Como que você fazia? Porque nem os pais conseguiam, imagina. O que você mais ouve? É incrível que pareça, antes. O que eu mais escuto é falar assim, poxa, por que você não usava a chuteira rosa? Por que você não usava a chuteira colorida? Pô, mas por que ela era toda preta? Eu falei assim,
O cara que quer ser diferente, ele não precisa colocar uma melancia na cabeça ou no pé. Quanto mais simples, mais bonito vai ser. Ah, mas o Neymar tem uma chuteira assim, o Messi tem uma chuteira assim. Eu falei assim, olha, você pode ver os outros grandes jogadores aí, o Zico, chuteira preta, o Pelé com a chuteira preta e branca no máximo. Agora, colocar uma vermelha no pé, uma rosa, uma verde, muito menos verde, né? Que aí complica mais ainda. Mas eles querem aprender a bater na bola, sabe? Eles querem... E o interessante porque, como a gente está andando por São Paulo inteiro, nos municípios, dentro dos 645 municípios, a gente vai procurar andar bastante, mas a gente tem palestrado para eles. Então, às vezes, muitos não querem estudar, não, e tem reclamação dos pais de nota vermelha. E aí a gente pega pesado, falar dos princípios de vida, de educação. Olha, para você bater bem na bola, para você fazer um lançamento, fazer um drible desconcertante e virar um atleta profissional de futebol, primeiro você tem que estudar, você tem que obedecer o papai e a mamãe. E aí você pode usar até a chuteira sua colorida, mas aí você tem que ser o primeiro a chegar no treinamento, o último a ir embora, respeitar o seu companheiro de time. Então isso tudo que de repente não passam para as crianças, a gente procura ser um educador, né? Então isso que chama atenção, e a gente vê o próprio pedido dos pais, pô, ajuda meu filho, porque meu filho não quer dormir cedo, não quer se alimentar, não quer estudar. Então isso que é legal. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro. A gente teve aí mais uma rodada neste fim de semana, né? Vamos começar falando do Corinthians, né? Não sei por que a gente vai falar do Corinthians, mas enfim, Corinthians empatou com o Ceará 1-1, né, Marcelinho? Vou começar pelo seu comentário inicialmente. O que você achou da partida? O Ceará saiu na frente com um belo gol, diga-se de passagem, do Wesley, mas o Corinthians chegou ao empate com o Henrique. O que dá para dizer do empate do Timão? O Corinthians, ele vem de resultados adversos e não está conseguindo... Realmente você vê que ele toma um gol logo, né, aos 8 minutos do primeiro tempo. Aquele time que ele conseguia ter a consistência de marcar bastante, de diminuir os espaços, ele não está conseguindo fazer muito isso, independente de que está... mudando, mesclando, e o Cássio, com essa envergadura, ele não pode tomar um gol de cobertura a distância que foi. Então isso mostra, né, o gol do Henrique, o gol de empate, onde depois de uma cobrança de escanteio, creio que foi, acho que do Jadson, né? Do Jadson, ele sobe muito bem entre dois zagueiros, cabeceia pro chão, né? Bola parada. Você vê que para o Corinthians desenvolver em jogadas criadas, né, ele não está conseguindo muito. Aí assim... Perdeu o primeiro, perdeu o segundo, vindo do terceiro, empatou, já começa a pressão. Então a bola já começa a pesar no pé dos atletas. E o próprio Carille, como ele aprendeu muito com o Tite, ser um gestor de pessoas, ele vai conseguir colocar o time no eixo. Mas assim, pontos importantes porque para o corintiano não foi um empate dentro de casa na Arena, foi realmente uma derrota. Ele vai ter que recuperar depois esses 2 pontos fora de casa, mas... esses resultados adversos na semana, ele fez a bola queimar um pouquinho no pé do atleta corintiano. E a sua opinião, Fator, é similar? É isso, porque o Corinthians ele perdeu um jogo em casa, uma derrota doída, né, pela Libertadores. Independente. Exatamente. E aí daí a gente até imaginou, pô, o que aconteceu? Porque aquele jogo o Corinthians esteve irreconhecível, defensivamente principalmente, né? E logo na sequência pega um adversário, tecnicamente um dos times mais limitados, é óbvio. Respeito, o Ceará acabou de subir, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem um nível muito maior do que a Série B, né? E o Ceará acabou de subir, o trabalho do Chamusca muito bem feito, só que tecnicamente, individualmente, não dá para você comparar os jogadores do Ceará com o do Corinthians, mesmo o Corinthians mesclando seus jogadores. E esperava-se que o Corinthians mostrasse, desse sinais de reação, né? E o jogo foi transcorrendo de uma maneira que o Pedrinho era uma alternativa, né, o garoto que está começando agora, está então jogando uma responsabilidade enorme nas costas dele. O Danilo entrou com uma pouquíssima movimentação, depois que o Jadson entrou na vaga do Danilo, o Corinthians melhorou um pouquinho, mas muito aquém do que o torcedor imagina que esperava. Lotou novamente a arena, foram quase 40 mil pessoas na arena novamente. E 11 horas da manhã, né? 11 horas de manhã, no domingo. Então assim, acho que o torcedor esperava realmente que o Corinthians ganhasse esse jogo até pelo adversário, né? Que era um jogo possível. Não tinha feito nenhum gol ainda. Não tinha feito nenhum gol, né? Então assim, eu acho que o Carille deve estar preocupado, porque ele sabe que ele tem um elenco limitado nas mãos. Não tem peça de reposição em algumas, como é a lateral direito, o Mantuan é um garoto, não consegue suprir a ausência do Fagner. No meio também ele perdeu 2 jogadores que, na minha avaliação, seriam titulares, que é o Ralf e o René Júnior, de uma vez só. O Gabriel e o Marcon estão tentando ali dar uma consistência para o setor. Rodriguinho é outra peça que não tem substituição no elenco, é um jogador, óbvio, diferenciado acima da média, mas não tem outro jogador que faça o que ele faz.
Então acho que o Carille deve estar, nesse momento, ele deve estar um pouco preocupado com a sequência da competição. O Campeonato Brasileiro é muito longo e precisa dessas peças para você conseguir ter uma consistência, né? Não adianta você ter 11 titulares. O Roger estreou, podia ter vencido o jogo, perdeu um gol... De cabeça, né? Pra, no fim do jogo. um atacante... Acho que a camisinha já mostrou o peso já pra ele. Porque o Roger, aquele gol, pra ele é um gol fácil de ser feito, né? Enfim, ele caprichou demais, por isso que ele errou. Acho que o torcedor está um pouco assustado com essa fase que o Corinthians está passando. E tem uma sequência duríssima pela frente, vitória pela Copa do Brasil, com uma pressão enorme pela classificação, e depois o clássico contra o Palmeiras, que depois de tudo que aconteceu no Paulistão, vai ser um clássico quentíssimo. Então, assim, é uma semana que pode levar o céu ao inferno, né? Se classifica contra o Vitória e ganha do Palmeiras, vixe, vai virar o melhor time do Brasil de novo. Agora, nego esquece tudo, né? Tem o contrário também. Se é eliminado numa Copa do Brasil e cai pro Palmeiras no final de semana... É uma crise, né, sem precedentes. Abre um parênteses aqui, Marcelinho. Teve interferência externa na final do Paulista ou não teve? É difícil falar, né? Mas depois quando mostrou a imagem, Derek, pô, o Dudu ele espera, ele poderia ter... Se ele toca na bola, primeiro, aí era o pênalti. Mas ele esperou ainda pra cavar. E assim, essa demora, lógico, de 8 minutos, estraga o espetáculo, deixa realmente o jogador chateado, pé da vida, porque, primeiro de tudo, o cara já está jogando com torcida única, que é a morte do futebol e a morte para o jogador. Né? Lógico, a gente sabe de todos os aparatos, né? A segurança e tudo, chegou ao caos para levar nessa situação. Mas eu acho que quando... O Palmeiras ele faz mais difícil, ele vai na Arena Corinthians, ele fez o primeiro gol, poderia ter feito o segundo ou terceiro, matado ali, aí jogando com a torcida contra, 42 mil pessoas, ele vai lá e tem 40 mil a favor, e ele quer reclamar. Eu acho que ele fez o mais difícil impossível. Ele não tem que ficar nesse mimimi, nesse chororô. Eu queria voltar só no jogo do Ceará, ô Derek, porque o gol que o Cássio tomou... Não pode, né? Não pode. A envergadura dele, gol de cobertura, aí mostrando o lance de novo, produção tá atenta, perfeito, ó. Ó, ele tomou um gol, tanto que o zagueiro Henrique não chega muito, porque tipo assim, ó, o cara fez a base ali, o zagueiro demorou, o Henrique não chegou muito e o Cássio está adiantado. Mas nem tanto, mas ele é muito alto e tomou um gol de cobertura. Inadmissível isso. E aí, tudo bem, pode ir até para a seleção, mas pleitear uma vaga na seleção tomando um gol desse, só se for pela amizade mesmo. É verdade. Esse foi um fim de semana ruim, né, pra quem tá pleiteando a seleção, porque o Vanderlei também levou 5, né? Você elogiou a produção, o Vicenzo que tá lá na produção, o Guta também tá lá no Switch. No Switch, um abraço pro Guta também. O Guta, né, que tá acompanhando lá. O Guta já tá na melhor idade, ele não tem mais, ele não consegue enxergar mais o Guta. Bom, e agora, então... tem uma pergunta aqui, que até o nome fugiu aqui agora de quem fez a pergunta, mas o que você acha do Pedrinho, Marcelinho? É difícil falar, mas o atleta ele tem que ter uma sequência. E assim, às vezes quando o pessoal joga, o jogador, vamos dizer, ele atua contra o Ceará ou contra o Paraná, é fácil você fazer as boas jogadas. Aí eu quero ver se tem garrafa vazia para vender, que você pegar um Palmeiras e fazer uma jogada individual, sabe, você decidiu uma partida, o cara só vai se tornar um grande jogador diferenciado, quando pegar grandes clássicos e arrebentar. Né? Mas eu acho que é um menino promissor, que tem um talento, mas eu tô escutando, poxa, não aguenta jogar 90 minutos. A musculatura, não sei o quê. Com toda a tecnologia, com todo o subsídio, com todo o suplemento, como é que não aguenta jogar 9 minutos? É inadmissível, inaceitável isso. Eu gostaria de entender. Eu não sou médico, não sou fisiologista, mas, pô, lembro, eu tinha 15, 14 anos, 16 anos, 17 anos, jogava de manhã, de tarde, de noite. Como é que não aguenta correr com 18, 17? Zé Roberto encerrou a carreira aí. Com 40 anos. Zé 46 segundos. Zé Roberto com a idade do Guta, com 106 anos, jogando até ontem, pô. É verdade. Bom, falando um pouquinho agora da vitória do Palmeiras, 3-1 em cima do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Uma vitória incontestável, Fattori? Acho que o Palmeiras, como a gente disse semana passada, o Palmeiras, quando ele pega um adversário que sai pro jogo, tá feito, né? O Palmeiras encaixa o jogo. O Atlético Paranaense na arena, obviamente que sairia para o jogo, como saiu de fato, com o esquema que o Fernando Diniz tenta implantar, está conseguindo implantar ali de toque de bola e dá espaços, né? Tanto que o primeiro gol saiu dessa forma, só que antes do primeiro gol do Palmeiras, o Atlético teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades com o Jailson fechando o gol. Aliás,
excelente participação de novo do Jailson. Então assim, o Atlético Paranaense saiu pro jogo contra o Palmeiras e aí você tem laterais excelentes como o Palmeiras, tem o Keno em ótima fase, você tem o Bruno Henrique jogando bem, jogadores rápidos, velozes, com chute. Então eu acho que é tudo que o Palmeiras quer. É um time que saia para jogar contra ele. E daí ele armou ali os seus contra-ataques, definiu o jogo 3-0, depois tomou um gol no finalzinho. Como a gente disse, contra times que saem, acho que o Palmeiras vai se dar bem durante o ano inteiro. Agora o problema vai ser como foi contra a Chapecoense. Tem que armar, aliás, não só um problema do Palmeiras, é um problema generalizado. Como você faz para você entrar numa defesa com 2 linhas de 4 postada fixa ali que não sai de jeito nenhum. E o Palmeiras aí tem dificuldade. E vai ser assim, não tem dúvidas nenhumas, no clássico contra o Corinthians. O Corinthians não vai sair contra o Palmeiras de jeito nenhum. Por mais que esteja em Itaquera, o Corinthians vai esperar o Palmeiras. E aí é um jogo difícil para o Palmeiras. Aí tem que aparecer uma qualidade individual do Keno, uma jogada individual, um passe do Lucas Lima, achar alguém dentro da área. Enfim, acho que o Palmeirense está tranquilo, tá de bem com a vida, só que eu não imagino que vai ser essas flores a temporada toda. E você, Marcelo, o que dá para dizer? O Palmeiras, ele conseguiu um feito, rapaz, brilhante, porque o Atlético Paranaense não perdia 6 meses na arena e tem um treinador ousado que é o Fernando Diniz, que acho que o que falta só para o Fernando Diniz, como o próprio Anderson, ele frisou. Às vezes você jogando em casa, você vai tomar iniciativa, às vezes você tem que ir pro ataque. Mas tem times que vão jogar lá, óbvio que é o contra-ataque. O Palmeiras é muito perigoso no contra-ataque. E se de repente o Atlético ele segurasse um pouquinho, lógico, mas como é que vai segurar, Marcelinho? Tá jogando dentro de casa, a torcida enche o saco, deixa a torcida encher o saco. Você tem que jogar de acordo com o que a partida ela tá demandando para você. Mas você vê um domínio, você vê uma jogada sendo distribuída pela esquerda com o Dudu, ele corta pro meio, ele vira o jogo pro outro lado, desmontando toda a defesa do Atlético Paranaense. O Keno, ele domina no peito, ela bota a bola no chão e entrega para quem está chegando por trás, o Bruno Henrique, faz um golaço. Então, jogada trabalhada, jogada criativa, olha, jogada de inteligência. E o Palmeiras tem peça de reposição. O Palmeiras ele tem um ataque muito veloz e consegue chegar de uma forma surpreendente. E você fazer 3 gols na casa do adversário, o Palmeiras já vem de sequência de gols, né, que isso demonstra uma força que ele vai dar um trabalhozinho nesse Campeonato Brasileiro aí, rapaz, vai. E assim, merecidamente, porque o treinador é um cara fantástico, é o Roger, que é um estudioso, que você vê, ele joga realmente de acordo com o adversário. Às vezes o time tem um padrão, fala, meu time joga assim em casa, mas vai jogar fora de casa também, e não interessa o que a imprensa esteja falando. Não, você vê que ele muda uma peça, ele vê o time adversário, ele recua, às vezes ele faz os seus atacantes que estão de beirada a marcar até o final, se realmente tá com esse glamour no Campeonato Brasileiro, devido a muito treinamento e estudo da equipe adversária. Sem dúvida. E quem fez bastante gol também nesta rodada foi o Grêmio, né? Aplicou 5-1 em cima do Santos. Fatori, um resultado surpreendente até certo ponto, né? O Santos sofreu 5 gols, muita gente questiona a defesa do Santos, mas o Vanderlei vinha segurando a bronca, mas dessa vez passou a boiada. Acho que qualquer grande tomar 5 gols é surpreendente, né? Por mais que desde o ano passado o Santos sofreu apuros em várias partidas e o Vanderlei, com atuações espetaculares, impedia que isso acontecesse. Ontem não foi possível, até as bolas muito bem colocadas, nenhuma delas podemos dizer que ele teve culpa. Mas assim, o que mais me surpreendeu de tudo isso é a pressão para uma queda do Jair, porque assim, todo mundo sabe a alimentação que o Santos tem. Acho que o torcedor está ciente disso. O Santos não contratou. O time desse ano é praticamente o time que trouxe o Dodô na lateral esquerda e o Sacha. O restante é mesmo o time do ano passado, que já era fraco e conseguiu... Perdeu o Ricardo Oliveira, né, que era referência. Perdeu o Lucas Lima, perdeu o Ricardo Oliveira, o Bruno Henrique, que é uma das principais peças, tá machucado. Então assim, o torcedor do Santos tem que entender que o time é esse daí, é um time para brigar por meio de tabela e olhe lá. Então assim, o que mais me surpreendeu é ter uma pressão. Por conta de um resultado, é óbvio que não dá para aceitar com naturalidade perder de 5-1, jamais. Um time como a grandeza do Santos não dá. Só que pegou, junto com o Palmeiras, na minha avaliação, o melhor time do campeonato, um time que tem o melhor elenco, tá embalado, tá ganhando de todo mundo, tinha acabado de ganhar de 5-0 no meio de semana para a Libertadores. Então assim, tá longe de ser natural. Só que hoje, diferença técnica entre Santos e Grêmio é mais ou menos isso daí. Então se o Vanderlei tivesse brilhado, poderia perder de 2, de 3... Agora, não estava numa noite espetacular, uma noite normal, de um goleiro normal, é isso daí, 5-1 Grêmio. Eu acho que o Santos tem que se preocupar com as limitações do seu elenco,
principalmente no setor defensivo, também não tem peças de reposição. No ataque tem ali o menino Rodrigo, que também é a mesma coisa que o Pedrinho, é garoto, não dá para jogar a responsabilidade de um time inteiro em cima das costas do menino, mas eu acho que o torcedor do Santos vai passar por perrengues durante a competição. Verdade. Você acabou de ver o gol de falta do Maicon ali, Marcelinho, bateu bem a barreira que foi não pulou. Ô, Derek, eu tava pensando exatamente isso, você matou a charada. E o detalhe é que, vamos dizer, eu fui um cobrador, né? Ali o especialista. Aí você vê um canto aberto, é batata que o cara vai bater por cima da barreira. Os goleiros têm que entender, e assim, modéstia à parte falando. Ela tá passando então, lance agora. é difícil demais você colocar no canto do goleiro, você tem que ter uma precisão. Como é destro, você tem que fazer o arco bem mais aberto para ele poder pegar ele no contrapé. Ele deixou muito aberto. Sabe com quem eu conversei? Tomou poucos gols de falta? O Gilmar Rinaldi, que foi goleiro do São Paulo, foi goleiro nosso pelo Flamengo. Quando eu treinava com ele, eu falava, Gilmar, por que você fica no meio do gol? Ele falou, Marcelinho, eu vou botar você na dúvida. Eu no meio ali, eu vou te obrigar a tentar jogar no meu canto, mas só que é mais difícil você abrir o arco. E qual é o mais fácil? Você passou por cima da barreira, não dá tempo de o goleiro, realmente de o goleiro chegar. Então eu acho que houve uma falha de posicionamento do Vanderlei, e a cobrança não foi tão forte, não foi tão alta do Maicon, né? Mas o time do Grêmio, como o Anderson mesmo frisou, tem as peças de reposição, os meninos polivalentes. Já, o primeiro pombo sem asa que o Maicon dá, que já vai na gaveta, ali já demonstrou o que ia ser o parâmetro do jogo. E é bom, né? Lógico, a grandeza do Santos tomar de 5 não pode. Mas é bom pro futebol brasileiro, tá acontecendo todos esses gols. O Palmeiras vai lá na arena do Atlético Paranaense, faz 3 gols. O Grêmio vem com o Renato num trabalho até diferenciado. Eu tenho amigos lá dentro que falam, pô, mas como é que é a preleção do Renato? Como é que é o treinamento do Renato? Eu falo, Marcelo, ele tem uma comissão técnica muito boa e ele tem os caras que dão os treinamentos específicos. O dia a dia dele como treinador ensinou ele bastante. E ele ganha o jogador aqui, ó, no papo coloquial, chama o cara e fala assim, ó, ontem sei que você chegou mais tardezinho, sabe, ó, vou diminuir o seu treino aqui porque você ingeriu tal situação, né? Tipo assim, o atleta ele tem que entender que se ele é um atleta profissional de futebol, ele tem que cuidar do principal instrumento do trabalho dele, que é o corpo. Uhum. Então o cara que já jogou bola, ele já vê na expressão e fala assim, como o atleta está chegando ou não. E o Renato tem feito isso. Durante a semana deu uma goleada, não recordo contra quem foi, e agora mais uma. Então o Palmeiras e o Grêmio vêm numa ascensão maravilhosa. É bonito ver todos esses gols, essas grandes jogadas. Treinadores, vamos dizer, o Roger, lógico, é mais jovem, mas o Renato daquela safra que veio no contraponto, todo mundo foi se especializar lá fora. Ele foi tomar cerveja. E ele foi tomar cerveja para ficar no futebol e Copacabana e tá ganhando tudo. Então são os dois extremos e isso que é o bom do futebol. Sem dúvida. E para encerrar, falar um pouquinho do São Paulo, né? Recebeu o Atlético Mineiro, ficou no 2-2. Um resultado ruim para o São Paulo, mas acho que talvez por como se desenhou a partida, também dos males o menor, né, Fattori? O São Paulo teve um resultado empate com o Atlético Mineiro, não dá para dizer que é um resultado, por mais estar em casa, né, o Atlético Mineiro também é um dos grandes do campeonato, né? O que vale a pena destacar no São Paulo é o ressurgimento do Diego Souza com um gol, aproveitando a oportunidade de voltar. O São Paulo, acho que, engraçado, o Diego Souza veio para o São Paulo, inclusive na seleção brasileira, e no São Paulo não vingou até agora, e acho que a expectativa é muito grande que o Aguirre consiga fazer com que o Diego desenvolva ou na meia ou no ataque, talvez mais no ataque. Me parece que o São Paulo quer usar ele mais como centroavante mesmo, né? Eu acho que pro São Paulo, acho que o que valeu a pena aí foi justamente essa movimentação do Diego Souza brigando. Eu vi ele diferente nesse jogo, com vontade, com brio. Eu acho que isso é importante. O Diego Souza é um jogador, a qualidade dele acho que é indiscutível, um dos grandes jogadores do campeonato. Individualmente ele sabe jogar, só que ele tá com vontade, tá motivado, e o São Paulo e o Aguirre tá fazendo isso daí, tá rodando também o time. É importante, diferente do Carille, onde tem 3, 4 ao mesmo tempo, ele tá dando descanso para um para outro, entrou com o Hudson como titular. Então o São Paulo sabe das suas limitações, me parece que o São Paulo, diferente do Santos, por exemplo, é um time que sabe das suas limitações, sabe até onde pode chegar no campeonato. E não quer sofrer como sofreu ano passado. Então é ali, jogando devagarzinho, ganhando de 1-0, de 2-1, tentando pontuar,
para que tenha um campeonato mais tranquilo e daí, fazendo com que o Diego Souza ressurja, consiga alguma coisa maior no campeonato. Você acha que tem futuro para esse São Paulo, Marcelinho? Rapaz, o negócio tá meio arriscado, meio complicado. O São Paulo, que era o clube que não tinha os problemas internos, é o que está mais demonstrando uma desorganização, né? A briga pelo poder, né? Isso tem prejudicado bastante. Mas o que me chama a atenção no jogo, que eu estava até analisando aqui, vendo as imagens, e muito bem colocada pelo pessoal que está no Swift ali, como é que o Palmeiras deixou sair o Roger Guedes? Eu gostaria de saber se foi algum problema disciplinar, porque o cara que vem fazendo gol, o cara que tem uma força, uma polivalência, né? 3 gols, artilheiro do campeonato. E o cara que... E assim, outro detalhe, eu não sei quem, não dá pra ver, quem foi que fez a metida de bola pra ele, que é o típico camisa 10, que coloca a bola e saiu 30. É o Gustavo Blanco. Então ele meteu uma bola no espaço vazio, sabendo que o Roger Guedes tá entrando na diagonal. E o próprio passe depois também do Cueva pro Diego Souza, onde ele olhou do cantinho do olho e enfiou a bola. Então essas jogadas que são bonitas de poder ver novamente no futebol. E o Atlético Mineiro virou o jogo numa bola parada do Otero. Você pode perceber ali na imagem que o Ricardo Oliveira já está esperando no primeiro pau, o Diego Souza está na frente, né? E ainda vai passando um jogador do São Paulo para tentar atrapalhar ele. E o cara está tão concentrado ali, ó, passou, ó, quase atrapalha ele. Mas é uma jogada que decide, é uma jogada de bola parada. Será que não foi passado na projeção para o jogador de São Paulo? Olha, a jogada, o escanteio do Otero do lado esquerdo, ele é fechado, fecha ali e sai exatamente o gol. E o Ricardo é a referência do ataque. E aí você toma um gol com falta de atenção, que com certeza deve ter sido falado pelo Aguirre, né? E os atletas, tipo assim, não, igual o Maicon quando chutou no Grêmio e Santos. Não, o goleiro vai defender, o goleiro de seleção ele vai defender. Cara, não é assim, são detalhes que decidem a partida. Sem dúvida. Bom, e vamos encerrar o programa de hoje só falando das evoluções do caso do escândalo da ginástica, né? A gente viu aí novos capítulos que se desenrolaram, né? O Fantástico deste domingo exibiu aí novas denúncias. Peguei o copo de alguém, desculpa. Fica à vontade, Marcelo. De novo. Você está em casa. Novas denúncias sobre o Fernando, né? Sobre o que ele teria feito aí com ginastas, teria fotografado, filmado. Quais são as novidades do caso? É verdade, mais uma vez a gente tem que falar sobre o assunto polícia em esporte, né? Mas enfim, vamos acompanhar mais uma vez os dobramentos durante a semana. Realmente tem novos depoimentos onde atletas disseram que foram filmados em momentos íntimos ali tomando banho, que o Fernando teria deixado a filmadora carregando e ao mesmo tempo estava gravando para utilizar esse vídeo, sei lá para qual fim, não é? E a polícia está investigando, está colhendo depoimentos, o Fernando ainda não falou. A gente está aguardando aí, parece só no dia 17 que a polícia vai chamar ele para falar. Estamos tentando também, de alguma forma, que ele possa falar com a gente e buscando novos personagens dessa história toda. O Marcos Goto e a CBG foram intimados pelo Conselho de Ética do COB a prestar esclarecimentos. Eles têm 5 dias até quarta-feira para responder algumas perguntas. A gente vai cobrir isso daí também. Então, assim, tem vários desdobramentos. Acho que é um caso que abrange não só o Fernando, mas a modalidade, todo o esporte, a comunidade esportiva de uma forma geral. E que se apure e cumpra, né, o rigor da lei, que aqueles que de fato abusaram, né, que tiveram, sejam punidos. Acho que é isso que todo mundo espera, uma resposta. O Diego Hipólito falou pra gente. Ele colocou muito bem, acho que está todo mundo esperando que haja uma resposta para tudo isso. E que esses casos, de alguma forma, sirvam pelo menos para que acabe, né? A nossa expectativa é que não tivesse, mas já que tenha, que pelo menos vindo à tona essas pessoas que são doentes, né? Que têm algum problema, que vão buscar um tratamento e não acabe com a infância desses jovens, né? Dessa molecada, sendo ginasta ou não, são seres humanos, são crianças que perderam ali parte da sua infância e adolescência por conta disso, e acho que isso é o que é mais lamentável de tudo isso. Ficam atrás do medo de expor, né, esta situação toda e acaba realmente, como o Fattori disse, perdendo aí uma parte da infância e da juventude. Queria agradecer, Marcelinho, a sua presença aqui em nome do Diário Esportivo, da Juliana Bontorin, nossa editora aqui. Obrigado pela presença. Volte sempre, o Diário está sempre aberto, tanto as portas quanto as páginas para você. Eu agradeço, Derek. Obrigado pelo carinho, né? Obrigado pela entrevista, o Anderson também, toda a sua produção, a Juliana querida, e eu tenho um carinho muito grande pelo Diário do Grande ABC,
né? E feliz de poder ver o quanto vocês estão passando de informação a todos que estão ligados no Diário Esportivo, pela plataforma multimídia. Isso é maravilhoso porque deixa o sensacionalismo de lado. E parabéns pelo teu crescimento também, né? Pelas informações e inteligência do Anderson. E um beijo para todos de Santo André, porque sempre me trataram com muito carinho. Fico feliz de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Fator, destaque final? Vamos ter um material especial com o Marcelinho nos próximos dias aí no Diário. Fique atento, provavelmente no final de semana. E durante a semana acompanhar os dobramentos da ginástica, dos casos da ginástica, o jogo do Corinthians pela Copa do Brasil. Todo mundo joga praticamente no meio de semana, então vamos acompanhar essa semana que promete ser explosiva aí, pré-clássico. Acho que nós estamos esperando esse reencontro aí de Corinthians e Palmeiras, depois de tudo que aconteceu. Tem ainda o Palmeiras e a Federação Paulista, os embates essa semana ainda deve ter alguns dobramentos aí sobre a impugnação final. Então vamos acompanhar tudo o que nos aguarda durante essa semana. Debate pronto, palpite pro clássico? 1-0 pro Coringão. Fator? Eu acho que o Palmeiras ganha. 1-0. Né? Vamos ver então. Vamos ver segunda-feira que vem, a gente vai ver quem dos dois acertou. Bom, Diário Esportivo então fica por aqui. Obrigado aí quem acompanhou o programa. Muita gente aqui interagindo. O Rodrigo Marquezine, o Eduardo Bianchi, muita gente aqui mandando um abraço pro Marcelinho. Tudo torcedor de Santo André. Tudo torcedor de Santo André. Um abraço para todo mundo. Com saudades aí do Marcelinho. Bom, em semana que vem a gente está de volta. Continue interagindo e acompanhando o nosso material aí, tanto pelo online e também pelas páginas do impresso. O nosso Instagram é @esportesdgbc, nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo, tá certo? Um abraço a todos, valeu, tchau!